Glória a Deus. Aleluia. Vamos dar um abraço em Jesus? Opa, caiu um trem aqui. Oh, mas não foi eu não, foi eu? Ah, então tá. Amém? Vamos dar um abração em Jesus. Abraço gostoso. Abraça, abraça. Oh, aleluia. Declara, né? O pastor falou, vamos declarar o nosso amor a Ele? Senhor, nós te amamos, Pai. Nós te adoremos. Ah, Senhor, que saudade, Senhor. Oh, Senhor, que vontade de ver o Senhor como o Senhor é. O Senhor formoso, bonito, cheiroso. Aleluia. Aleluia. O inferno tremeu, viu, irmãos? Pode crer. E o céu glorificou a Deus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu louvo a Deus porque aqui tem sido tudo no Espírito Santo, não é, pastor? As irmãs cantando no Espírito, não é? Tudo, irmãos, na direção do Espírito, inclusive as pregações, não é? Nós nem estávamos sabendo de nada e o pastor nos concedeu e nós estamos aqui para falar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Irmãos, eu que sou um ancião aqui, né? Sou o vô. E dizia-se no passado, mato tem olho, parede tem. Vocês já ouviram isso? Por que, irmãos? As mulheres iam buscar, as mulheres e os homens também, a gente ia cortar lenha e ficava conversando. Não é? E se ouvia, e aí a pouco estava tudo lá na cidadezinha, lá no arraiazinho. E parede tem ouvido, porque as paredes eram casas de pau a pique, outros dizem Taipei, né? Taipei. E então o pessoal falava um pouco mais alto, quem passava na rua ouvia, e aí já viu. Aí todo mundo ficava sabendo do que estava se tratando. E hoje em dia, irmãos, é interessante. Por exemplo, você fala de tênis no celular, não é verdade? Daí a pouco vem propaganda de tênis para a gente, não é? Qualquer coisa que você falar que está precisando, os irmãos podem notar. Já viu isso, pastor? Aí a pouco já vem as ofertas, propagandas daquilo que você falou. Então, irmão, nós somos dono do que não falamos, escravo daquilo que falamos. Daquilo que pensamos, não, porque o adversário não pode entrar na nossa mente. É por isso que nossa mente tem que estar blindada pelo Espírito Santo e falarmos coisas que glorificam a Deus, amados, para que o adversário não tenha oportunidade de distorcer aquilo que falamos. Mas nós vamos ler aos Hebreus capítulo 12. Nós vamos ser breve, que nós temos uma ministração maravilhosa. Eu estava comentando com o pastor, a última vez que o presbítero ministrou a ceia, né, pastor? O pastor estava viajando. E foi uma benção, pastor. Eu aprendi muito, viu, pastor? Deus concedeu uma ministração diferente. Foi benção para toda a igreja. Né, irmão? Todos. Aprendemos com todo mundo. Aprendemos com crianças, com jovens, com as irmãs. Meu Deus do céu. A gente tem que estar aberto para abrir. Ninguém é sabichão aqui, ninguém sabe tudo. O pastor falou que nós estamos aprendendo, estamos numa aprendizagem. Então, por gentileza, amados, vamos ler então aos Hebreus capítulo 12, e nós vamos ser breve, não é? Para nós aproveitarmos bem o tempo, porque o tempo é do Senhor. Por favor, vamos ler. Aos Hebreus capítulo 12, do 1 em diante. Vamos ler? Vamos lá.
Glória a Deus. Aí tá bom, né? Amém? Louvado seja Deus. Meu irmão, eu seria um ignorante, um tolo, um nécio. Sabe? Se eu não recebesse, e se eu não até agradecesse a Deus, por uma palavra de incentivo que meu pastor me desse, ou que uma minha irmã me desse, ou que um jovem me desse, ou até mesmo que uma criança me desse. Glória a Deus. A palavra assim para nós animarmos uns aos outros, irmãos. Exortarmos uns aos outros. Não é de xingar, não, irmão. Não é de estar dando dura, não. Irmão, Jesus está voltando. Irmão, olha os sinais do tempo, irmão. Ô, irmão, nós já caminhamos tanto até aqui, irmão. Ah, irmão, o céu está aí pertinho. Vamos firme, irmão. É assim, irmão. É desse jeito. Isto é exortação, com a palavra, com amor. Um dia nós fomos na casa do moço, chamava, não sei se está vivo ainda, Samuel, e nós fomos lá, ele já ficou tudo encolhidinho. Puxa, nós viemos aqui, Samuel, para dizer que você é importante, né? lá no conjunto. Você faz falta lá, rapaz. Puxa vida, Samuel. Ele falou, respirei. Por quê, Samuel? Não vem falar de Apocalipse, tu vem e fala que foi para o inferno. E ele foi para a igreja, pastor, e se firmou, depois fui para Mato Grosso, e foi uma bênção, irmãos. Os irmãos já pensou se Deus desse uma dura lá no Elias, coitado, deprimido, né, Fabiana? Caído, amedrontado lá da Jezabel. O Senhor falou, o que você faz aí, Elias? Olha, Elias, pãozinho quente para você, Elias, né? Aguinha fresca. Come, Elias. Comeu, bebeu e... Era para falar, rapaz, nem dá comida para você, dá água fresca, que você não levanta. Não, Elias, levanta, tem muita caminhada. E ele pegou o embalo, né, pastor? Pegou o embalo e com aquela comida, com aquela exortação, disse que ele andou quantos dias? 40 dias, irmãos. Irmão, uma exortação, irmão, santa, amorosa, irmão. Renova. Irmãos, eu estava um dia lá em casa meio revoltado, brabo pra caramba. Aí chegou o pastor Anderson e a Mônica. Glória a Deus. E ele falou 2 palavras para mim e me desmoronou. Falei, ô Jesus, né? Glória a Jesus. Irmãos, é para nós exortar, levantar os fracos, abatidos, falar para ele que tem um céu, irmão, que tem uma glória, que tem um reino, que Jesus ama ele. Oh, aleluia. Irmãos, Paulo começa falando lá no versículo de baixo, sobre os heróis da fé, né? Eles aplacaram a fúria do leão, a força do fogo e muitas coisas, irmãos. Bendito seja Deus. E passaram por provas. Meu Deus. Hoje em dia, porque a pessoa não tem mistura, eu estou passando por uma prova. Meu Deus do céu. O sapato está meio gasto, a roupa meio gasta. Que prova, meu irmão. Prova era lá. A Bíblia diz assim que eles tinham que sair correndo, se esconder nos buracos, cerrado pelo meio, meu irmão. Eles jogavam piche neles e uma cidade lá, não me lembro a cidade, que ela foi iluminada só com corpos de crentes, e eles cantando, glorificando a Deus. Ô, irmão! E qualquer coisinha é prova. Não tomou nenhum pé do ouvido ainda. Nem um pontapé e nós falamos prova. Ô, meu irmão. Coisinhas banais, coisinhas corriqueiras.
Mas aqui não, irmãos, aqui a situação era difícil, e Paulo dizendo para os servos do Senhor, para eles estarem atentos. Glória a Deus. Irmãos, da importância deles, da nossa importância para o Senhor, irmãos. Nós somos testemunha do Senhor. Lá vai a crente, lá vai o crente, foi na casa do crente, foi o filho do crente. Não é assim, nem nome nós temos. Nem nome nós temos. É o crente, é a crente, e era assim, irmãos. A Bíblia diz assim, que eles eram chamados do seiteiro, da seita. Ah, aquele pessoal da seita, está lá em Atos dos Apóstolos. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E Paulo fala, irmãos, nós que estamos cercados de testemunha. Testemunha, irmãos. E nós somos testemunhos, somos testemunhas de Jesus. Jesus é testemunha de Deus, fiel testemunha de Deus, e nós somos testemunhas de Jesus. Nós somos cristãos, pequenos Cristo. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, irmãos. Mas estamos rodeados de testemunhas. Testemunha que nos aplaude. Sim. Os anjos. Não é? E pessoas também. Mas temos uma multidão de testemunha. Procurando, irmãos, algo para nos incriminar. Testemunhas visíveis e testemunhas invisíveis. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Amados irmãos, e o perigo, irmãos, é o pecado. São as coisas que nos rodeiam, irmãos. É a corrupção, né? Este mundo desenfreado, irmãos. E o mundo vai de mal a pior. As mudanças nas leis, irmãos, é um afrouxamento, né? Vamos dizer assim, o certo é errado e o errado é o certo. Né? Mas nós, irmãos, estamos rodeados de testemunhas, não é? De testemunhas, mas graças a Deus, irmãos, que temos que manter o nosso testemunho. Os nossos testemunhos, irmãos, como os representantes de Deus, como cidadãos que somos dos céus, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Ah, irmãos. E Paulo fala, amados irmãos, que nós somos como atletas, né? Atletas de Cristo, no sentido espiritual. Sim, irmãos. E Paulo diz, irmãos, que os atletas, né, eles têm os exercícios pesados, né, para como é que eles falam? Se superarem, né, para alcançarem o alvo, o objetivo, irmãos, que é a coroa. E nós também, irmãos, precisamos, sim, irmãos, na oração, na comunhão, na obediência, na reverência a Deus também, amados, corrermos, irmãos, né, com alvo, com objetivo, né, que é o galardão que está preparado para nós nos céus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ah, irmãos, não foi o homem, não foi a mulher, não, irmãos, não foi nada disso, não. Foi o Espírito Santo que nos revelou Jesus Cristo, né? E o Espírito Santo revelou que somos ainda pecadores, sim, mas somos remidos, lavados pelo sangue glorioso de Jesus. Bendito seja o nome do Altíssimo. Olhando para Jesus. Ah, irmãos,
Se eu fosse olhar para pessoas, já tinha caído há muito tempo. Como disse agora recentemente o presidente, eles queriam me enterrar vivo, né, pastor? Queriam nos enterrar vivo. Queria te enterrar vivo, meu irmão, mas o Senhor não permitiu. Você está aqui de pé, firme, glorificando, louvando, exaltando e testemunhando de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo exorta os irmãos: irmãos, vocês ainda não sofreram o que os outros sofreram. Vocês estão sendo provados, sim. Né? Vocês estão com dificuldade, sim. Mas ainda não chegou no ponto dos outros que sofreram, mas não negaram, irmãos. Sofreram, mas não negaram. Porque eles tinham um alvo, tinham um objetivo, irmão. Quando a gente olha para Jesus, irmãos, não tem barreira, não. Não tem barreira, irmão, não tem. Quando a gente olha para Jesus, a gente vai. Né? Algumas vezes chorando, algumas vezes cantando, algumas vezes gemendo, mas a gente vai. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Irmãos, o irmão Paulo, ele teve motivo de sobra para voltar, pastor. O homem letrado, filósofo, poliglota, falava vários idiomas, cidadão romano, irmãos, né? Uma bagagem, né? E ele tinha oportunidade para voltar, mas ele falou: não posso voltar. As pontes foram derribadas, e eu tenho as marcas de Jesus, né? Sou servo de Jesus, escravo de Jesus, não vivo eu, mas vive Jesus em mim. Irmãos, esta consciência, irmãos, que nós temos, que estamos com Jesus, que vamos para o céu, vamos morar com Jesus, corpo semelhante ao de Jesus. Irmãos, quem sabe até a voz, pastor, né? Parecida com a voz de Jesus. E diz a Bíblia que o próprio Jesus suportou afronta, ameaça, vitupérios, irmão, tantas coisas, pensando, irmãos, em algo glorioso, algo maravilhoso, que o Pai havia preparado para ele. E a Bíblia assim de forma, irmãos, que nós devemos pensar, né? Como Jesus pensou, né? Suportou todas as coisas, né? Se humilhou a si mesmo até a morte, e morte de cruz, irmãos. Era morte oferecida aos piores bandidos, né? Aos piores criminosos. E diz a Bíblia que ele desceu, né? Desceu da sua glória, se fez carne, né? Se fez pecado por nós. Ele não tinha pecado, ele não conhecia o pecado, mas ele se fez pecado por nós, amados irmãos, e ele desceu, né? Desceu, irmãos, e agora ele subiu, né? Está à destra do Deus Pai, aleluia, amados irmãos, para que todo joelho se dobre e reconheça que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus nosso Pai. Aleluia. Aleluia, bendito seja Deus. Eu conversava com o pastor aqui um dia desse, e né, a situação do mundo, e nós dizíamos: pastor, o mundo jaz no maligno. O mundo vai de mal a pior. Sabe, amados? Ninguém pense melhor, irmãos, é pior, irmãos, mas nós estamos com o Senhor. Onde nós estivermos com o Senhor, é céu para nós. Bendito seja o nome do Senhor. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Irmãos, que maravilha. Quando nós aceitamos a Jesus, foi plantada uma semente, né? A semente de fé no nosso coração. Né? E essa semente tem crescido. Ela tem crescido, irmãos, essa semente. Foi o Senhor quem colocou, foi o Senhor quem lançou a semente de fé em nosso coração. Mas está difícil, eu não aguento. Aguenta sim. Não vai dar. Dá sim. Quantas vezes você já falou isso? Você pensou que não ia dar, não deu? Você não está aqui?
E você vai ficar, vai permanecer nos caminhos do Senhor, né? Glorificando, exaltando, louvando ao nome do Senhor. Irmãos, o que não pode faltar, o que não deve faltar, irmãos, é combustível. Viu? É combustível, é fome, né, pastor? A pastora foi muito feliz. É fome, irmãos. É fome, não é? Nós temos fome de Deus. Nós queremos mais e mais e mais de Deus. Glória a Deus. Então, irmão, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Viu, irmão? As lutas vão vir, os problemas vão surgir, as dificuldades vão aparecer. Amados irmãos, mas nós estamos com o Senhor e Ele disse, aquele que vinha a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. De maneira nenhuma lançarei fora. E diz lá o Isaías, eis que tenho o vosso nome marcado na palma das minhas mãos. Eu gosto tanto desse versículo. Que tamanho é essa mão, hein, pastor Manuel? Marcado nas palmas da minha mão. Jesus falou, aquele que vem a mim, ninguém arranca da minha mão. Ninguém arranca, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Um pastor disse uma vez que a pessoa que deixa o Senhor é que nem a pessoa que cai da escada. Ele vai caindo de degrau em degrau, né? E o Senhor segurando ele de degrau em degrau, né? E a pessoa acaba caindo, acaba saindo, irmãos, porque a pessoa quer. Porque quando nós clamamos ao Senhor, quando nós buscamos ao Senhor, quando nós nos humilhamos ao Senhor, quando nós reconhecemos que não somos nada, amados irmãos, o Senhor nos levanta, aleluia, nos segura, nos sustenta, irmãos, e nos guarda e nos guardará até o dia glorioso da sua vida, da sua vinda. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, olhando para Jesus, olhe para Jesus, olhe para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Oh, maravilha, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, que Deus possa nos abençoar, né? Que o Espírito Santo possa acrescentar, irmãos, mais e mais no nosso coração, sabe? E que nós continuamos, irmãos, fervorosos, irmãos. Sedes fervorosos no Espírito, diz a Bíblia, né? Servindo ao Senhor, né? Fervorosos no Espírito, louvando, glorificando, testemunhando, irmãos, e animando uns aos outros. Anima uns aos outros. Pega o seu celular, manda uma mensagem. Irmão, não vi você mais, irmão, o que está acontecendo? Oh, irmão, né? Deus é bom, Jesus é bom, sentimos sua falta, irmão. Vem, irmão, Jesus está voltando. Irmãos, é assim, irmãos, é alertando, animando uns aos outros. Oh, glória a Deus, pregando o Evangelho. Mas como, né? Uma pessoa falou, agora está tudo igual, está igual nada. A pessoa fala, mas Deus é um só e tal, e, né? E não sei o quê, aquela conversa, e a gente lê a Bíblia e tal. A gente fala, pois é, rapaz, só que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. É isso? Olha, só que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Irmão, não precisa discutir, não precisa bater boca. Né? Mas não sei o que não. Está escrito na Bíblia que ao homem está ordenado morrer uma vez. Vindo depois disso, juízo. Né? Então, irmão, corta-se as pessoas. Você lê a Bíblia? Então lê lá. Vê lá em Hebreus, né? Vê lá em João. Tá bom? Irmãos, é assim, nós vamos evangelizando, vamos animando, né? E vamos falando, irmãos, testificando de Jesus. A Bíblia diz assim, os meus olhos procuram o que? Por que procuram? Porque não tem muito. Ué, não é? Por que procura? Né? Mas que o Senhor possa nos procurar, né? E nós possamos dizer, Senhor, eu estou aqui, Senhor, né? O que eu posso fazer, eu faço. O que eu puder fazer, eu faço. E o que eu não puder, o Senhor acrescenta. E o seu nome será glorificado. Amém? Deu para entender a mensagem?
Então fique de pé mais uma vez, nós já estamos terminando em nome de Jesus. Aí vamos passar, né, que tem a parte mais importante. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Senhor, nós te glorificamos, te adoramos pela mensagem que o Senhor nos deu nesta noite. Senhor, vamos sair daqui abençoados, mais crentes, mais firmes. Senhor, mais apaixonados por Jesus. Senhor, agora tem a parte importantíssima, Senhor, que será ministrada. Pai, que o nosso coração possa estar ávido, Senhor, aberto para ouvir a tua santa e bendita palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso eterno Salvador. Amém? Aplauda o Senhor em nome do Senhor Jesus.